Olá pessoal, estamos de volta. Lembrando que nós estávamos falando da escola clássica da administração e aí nós falamos de alguns termos, né, de algumas áreas que elas começaram a ser discutidas por Fayol ainda dentro da teoria clássica da administração. Você tem aí, que eu coloco para vocês, são várias áreas como Fayol discutia antigamente, que são essas daqui, e como nós vemos hoje em dia as várias áreas da administração. Beleza? Então, continuando aí, sempre nós devemos voltar para tentar explicar para vocês que a escola clássica, nós vamos ver um pouco mais para frente, a escola científica da administração, elas andam juntas, pessoal. Elas andam juntas porque as duas formam a abordagem clássica da administração. Então, muito dos enfoques da teoria clássica, ele vai o que? Entrar em consonância com os enfoques da teoria científica. Vocês podem ver que essas duas escolas elas vão estar sempre interligadas em muitos conceitos, porque esses conceitos eles vão andar em conjunto nas duas teorias, beleza? Então vamos lá, falando um pouco do enfoque da teoria clássica. Tem enfoque prescritivo e normativo igual lá da administração científica, né? Onde você vai prescrever as funções do administrador, o que o administrador deve fazer, qual o princípio que ele deve adotar dentro da organização, né? Como ele vai trabalhar. Então, aquele enfoque prescritivo também, com várias normativas ali. Uns outros princípios também que são interessantes nós falarmos é a unidade de comando e direção. Professor, o que significa unidade de comando e direção? Aquele indivíduo ele vai se reportar a apenas uma autoridade específica dentro da organização. Ou seja, o indivíduo ele tem a autoridade específica para se reportar ali. Pessoal, o que significa isso? Cada indivíduo tem o seu cada subordinado tem a sua chefia, digamos assim, para ficar mais fácil o entendimento. Disciplina rígida e divisão do trabalho, ou seja, tudo mais inflexível ali. Por quê? Você tem a divisão do trabalho. Fulano de tal, fulano de tal, cada um tem a sua função dentro da organização. E a centralização, né, ou seja, a empresa toda centralizada, concentrada, esse espírito de equipe começa a se falar, mas não é tão falado aqui dentro da teoria clássica. Por isso que eu nem vou marcá-lo, beleza? Enquanto a administração científica se preocupava com a divisão no nível operacional, então vou até marcar para vocês, né? A administração científica nível operacional, a teoria clássica com o trabalho, a divisão do trabalho aonde? Nos setores, áreas e departamentos da empresa. Lembrem a perspectiva de Fayol aqui, hein? Do todo organizacional, da estrutura. E quando você vê a estrutura como um todo, você pensa em que? Setores, áreas, departamentos de toda a empresa e não apenas as tarefas como prescrevia Taylor lá na teoria científica da administração. Beleza? Continuando aí. A teoria clássica você tinha divisão do trabalho em duas direções, que nós podemos ver a divisão vertical e horizontal do trabalho. Iniciando com a divisão vertical do trabalho aí. A autoridade aumenta à medida que sobe na hierarquia. Isso daqui é básico, né, pessoal? Você vai subindo na hierarquia de uma empresa, lembra daquela pirâmide? Você vai aumentando a autoridade de comando, óbvio, né? A hierarquia define os graus de autoridade, que eu coloquei para vocês. A autoridade de linha significa a autoridade de um superior perante o seu subordinado. Isso daqui também é o básico que nós temos aí dentro das organizações. Ou seja, você tem ali as pessoas, quanto mais você vai subindo, mais você vai tendo a autoridade aumentada dentro da organização. E a horizontal já é um pouco diferente. Deixa eu só mostrar para vocês. Ó, essa daqui é a divisão vertical do trabalho. Você pode ver que fica mais fácil, né? Você tem a autoridade o quê? De cima para baixo. Autoridade de cima para baixo.
Essa daqui é a estrutura da divisão vertical do trabalho. Depois eu vou falar um pouco mais da estrutura. E agora a divisão horizontal do trabalho, pessoal. Na divisão horizontal do trabalho, você tem diferentes tipos de especialização dentro da organização, porque está todo mundo no mesmo nível, né? Ou seja, você tem aqui departamento de vendas, de produção, de logística, de gestão de pessoas, ou seja, todo mundo no mesmo nível, na mesma linha. Então você tem poucas autoridades ali em cima. Por quê? Na divisão horizontal do trabalho, todo mundo está no mesmo nível hierárquico, né? Por uma afinidade, uma atividade específica, ou seja, são aqueles especialistas. É só você lembrar da especialização quando nós falamos de divisão horizontal do trabalho, beleza? É a departamentalização, que pode ser por produto, serviço, processo, função, geográfico. Esses princípios de departamentalização nós vamos ver quando nós iremos falar de teoria neoclássica da administração. Você tem ali a departamentalização, mas o princípio de departamentalização ele é falado por Fayol quando fala da divisão horizontal, mostrando aqui para vocês no gráfico, ó, a divisão horizontal do trabalho. Você pode ver aqui que a autoridade, né, ela vai de uma via para a outra, ou seja, todos estão praticamente na mesma hierarquia de trabalho. Então você não tem uma autoridade ali específica, você tem, obviamente, uma linha de comando com uma amplitude de controle maior. Por que, professor, amplitude de controle maior? Você imagina que olha o tanto de subordinado que esse cara tem aqui, ó, né? São muito subordinados, então você tem uma amplitude de controle maior. Professor, quando é indicado essa divisão de trabalho? Quando você tem trabalhos que são mais específicos, né? Digamos assim, trabalhos mais complexos, um desenvolvimento de software, por exemplo, aonde você tem trabalhadores que, além de trabalhar com coisas mais complexas, não precisam de toda hora ser cutucado ali, né? Ser chamado a atenção pelo gerente. O gerente ele faz uma supervisão geral, porque cada funcionário, cada departamento, nesse caso, tem a sua especialidade, diferentemente da amplitude de controle vertical, que ela é pequena, porque esse cara aqui, ele só é chefe desses dois, esse cara aqui só é chefe desses dois, esse cara aqui só é chefe desses dois. Pessoal, eu falo esse cara, mas você entenda esse departamento, beleza? Esse departamento aqui. Ou seja, você tem uma amplitude de controle muito pequena, você tem uma supervisão ali, ó, em cima. Aqui é considerado os trabalhos mais braçais, né, mais operacionais, em que toda hora a chefia, a coordenação, a supervisão precisa de estar ali constantemente falando, chamando a atenção do funcionário e conversando, beleza? Pessoal, essa é uma estrutura tradicional, né? A estrutura tradicional ela é mais linear aqui, ó. É uma estrutura que, professor, mas essa estrutura, ela, entre aspas, ela seria uma estrutura mais ultrapassada dentro da administração? Sim, pessoal, porque essa estrutura linear, você tem aqui, deixa eu até voltar, né? A estrutura linear você é de cima para baixo, ou seja, você tem uma estrutura aí um pouco mais, digamos, verticalizada, presidente, diretores, gerentes, chefes, supervisores, onde cada um, né, você tem aquela subordinação praticamente imediata, né? É aquela estrutura que nós conhecemos, né, estrutura de pirâmide que nós conhecemos mais comumente dentro da administração. Ok, pessoal? Então, por enquanto, nós ficamos aí, né, finalizando a parte 1, ainda falando da teoria clássica. E nós vamos agora para a nossa parte 2 da teoria clássica. Ok, senhores? Tenham todos boa semana e bons estudos. Até mais!